Paz e bênção para você e para sua família neste domingo, dia do Senhor, dia de Léxio Divina, porque a palavra do Senhor nos sustenta dia a dia, é alimento diário para nós. Vamos rezar juntos e neste domingo nós queremos iniciar nesta terceira semana do tempo pascal, pedindo a Deus algo muito importante para a nossa caminhada, que é fidelidade. Minha gente, como é importante a fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à família, aos propósitos do Senhor, no plano de Deus, fidelidade à vida de oração, fidelidade. A fidelidade, ela é tão importante porque nós também pensamos em disciplina, pensamos em continuismo, pensamos em permanecer, né? Aquilo que Paulo fala na carta aos Colossenses sobre você ser constante, fidelidade. Vamos pedir a Deus que nos faça fiéis, como servos de Deus, como pessoas, fiéis aos valores de Deus, que Ele nos ajude a sermos fiéis a todo o propósito de Deus na nossa vida. Peça a Deus fidelidade, para que a gente não perca nossa visão em Deus. Manter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje é o evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 até o 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro e tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele, que foi? Disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia em que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Jesus lhes disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava, dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho, como tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nós estamos de novo encontrando esse evangelho agora neste terceiro domingo do tempo pascal. Lembra que nós também lemos esse evangelho na oitava da Páscoa, né? Então nós meditamos até aquele momento que eu falei que Jesus falou, gente sem inteligência e com o coração duro para crer. Nós meditamos isso e hoje eu quero meditar uma outra coisa deste episódio. Preste atenção.
Como é importante a gente, na nossa vida de católico, de cristão católico, né, nós termos esta convicção, que Pedro também sempre falou, inclusive no Atos dos Apóstolos tem esse momento, que ele fala sobre essa convicção da fé. E a convicção da fé, ela é profunda, ela não está na superfície, ela está lá na raiz, a convicção da fé. Quem não tem convicção da fé não vai conseguir ser fiel e permanecer. Veja que Jesus começa a falar lá das Escrituras, lá de trás, desde Moisés, e vem falando, né? Você vê como Jesus conhece a tradição, a Sagrada Escritura e também, claro, a vida do povo de Deus, dos profetas, que também para nós hoje, o magistério, a vida dos santos. Então, como é importante para nós católicos conhecermos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, que são três fontes de revelações para nós, de revelação para nós. Olha como que é importante a nossa caminhada com Jesus está baseada na verdadeira fé e na convicção. Se aqueles dois discípulos de Emaús não estavam convictos, por isso estavam voltando para a aldeia de Emaús, mais ou menos 11 quilômetros dali de Jerusalém. Então, se eles estão vindo embora, se eles estão voltando, se eles estão voltando para a vida deles, é porque eles não têm convicção. Mas quando eles encontram Jesus, no partir do pão, reconhecem Ele, não voltam mais para Emaús, vão para Jerusalém, com convicção. Eu sempre digo para as pessoas, nós não vamos abandonar o caminho, não vamos abandonar a fé, não vamos abandonar a igreja se nós tivermos uma fé convicta. E a convicção está na profundidade da fé, não na superficialidade. É muito triste quando a gente vê uma pessoa que ela caminhou tanto na igreja, fez tanta coisa, viveu tanto tempo com Deus, na vida de oração, na vida de serviço até, e depois de um tempo ela abandonou isso tudo. Meu Deus, mas foi uma perda de tempo? Não foi uma perda de tempo você, naquele momento, não é você, poxa vida, você abandonar tudo, cair na apostasia, abandonar a fé, será que vale a pena? Então eu fico imaginando, o que estamos fazendo com a nossa caminhada? Se você parou, volta. Se você errou, conserta, converte-se. E se você está caminhando, não para. É isso que queremos falar para Jesus. A volta destes dois discípulos para Jerusalém é uma volta pela convicção. O filho pródigo volta para a casa do pai pela convicção. Espero que você esteja convicto de ser um cristão católico, de ser um filho de Deus, convicto da igreja, da tradição, convicto do Sagrado Magistério e da Sagrada Escritura. Nós não vamos abandonar a Deus porque tivemos uma decepção, porque não foi do jeito que a gente queria, ou porque não está do jeito que a gente quer, ou porque brigou com o coordenador, ou porque alguém falou uma palavra que nos feriu, nos machucou, nos ofendeu, ou alguém não nos agradeceu. Por favor, a convicção da fé. E quem não permanecer pela convicção da fé, não vai permanecer por nada mais. Amado Jesus, diante desta experiência dos discípulos de Emaús, nós queremos te pedir, fica conosco e dai-nos, Senhor, a fidelidade, uma fé convicta, indestrutível, uma fé sincera, embasada, fundamentada na palavra, na Sagrada Tradição, no Sagrado Magistério. Dai-nos hoje, Senhor, a certeza de que estamos no caminho certo e que nós não interrompamos nosso caminhar, nossa caminhada, que possamos de fato recuperar a visão, como fez Bartimeu, e seguir Jesus pelo caminho, e também os discípulos de Emaús, recuperar a visão e seguir a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual é a nossa ação do dia? Olha que bonito, né? Nessa experiência aqui do ressuscitado, que eles encontram Jesus, eles querem viver agora como ressuscitado e não mais como mortos. Então, a Lexio Divina nos propõe, viverei como ressuscitado. O ressuscitado não busca mais as coisas mortas, mas as coisas do passado, as coisas que estão voltando para Emaús. Não, a gente busca Jesus e Jerusalém. Viver como um ressuscitado. Viva como um ressuscitado. Já que você ressuscitou com Cristo, então não tem sentido viver como escravo. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar, dentro de ti para te conservar. Livre, não escravo do pecado, mas livre, libertos. Foi para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Certo florirá o meu desejo.
deserto, flor